O câncer é uma doença responsável por mais de 9 milhões de mortes no mundo. E no Brasil, estima-se mais de 600 mil mortes por ano, segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Por isso, é fundamental a descoberta de novas tecnologias que curem ou garantam a qualidade de vida dos pacientes com câncer. E a pesquisa clínica ou estudo clínico cumpre um papel fundamental nesse processo. Vamos conhecer mais sobre pesquisa clínica e sua importância no combate ao câncer. Pesquisa clínica é definida como qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de produtos e/ou identificar reações adversas aos produtos em investigação com o objetivo de averiguar sua segurança e/ou eficácia. Estudos ou pesquisa clínica são pesquisas feitas com seres humanos. Toda vez que nós precisamos de alguma informação para que um tratamento seja aprovado para seres humanos, nós precisamos testar esse medicamento ou dispositivo médico em seres humanos. Isso nós chamamos de estudos clínicos ou pesquisa clínica. Antes de se começar uma pesquisa clínica, realiza-se a pesquisa básica. A gente começa com pesquisa básica, mas a gente tem que aliar a clínica. Então, o que me adianta descobrir uma molécula que não serve para nada, né? Então, a pesquisa básica hoje, ela não é mais só pesquisa básica, ela sempre tem um objetivo. Então, eu não quero descobrir uma molécula só por descobrir. A gente quer descobrir uma molécula para aplicá-la no dia a dia. E esse é o pulo do gato. Então, muitos serviços, muitos hospitais e muitas universidades pesquisam só básica. Mas hoje, a maior parte desses hospitais já estão procurando a aplicabilidade daquela pesquisa básica no dia a dia, o que é muito importante para nós. A pesquisa clínica ou estudos clínicos são fundamentais para a saúde no desenvolvimento de novas tecnologias. A importância da pesquisa clínica para a saúde é que, através da pesquisa clínica, é que nós conseguimos, então, desenvolver novos tratamentos. Se a gente parar para pensar, existem muitas doenças hoje órfãos de tratamento, ou muitas doenças cujo tratamento não é totalmente satisfatório, e nós precisamos dessa constante evolução da tecnologia para desenvolver, então, remédios melhores. O que são remédios melhores? Remédios que são mais eficazes, com menos efeitos colaterais, que permitam que o paciente possa continuar tendo a sua vida praticamente dentro do que é considerado normal, e é por isso que um dos parâmetros é a qualidade de vida. Então, a pesquisa clínica é fundamental. Eu diria que sem a pesquisa clínica, nós estaríamos hoje sujeitos a diversos tipos de doença e totalmente vulneráveis. Para a realização de uma pesquisa clínica, demanda-se muito tempo e recursos financeiros por parte de empresas e instituições públicas ou privadas. É muito difícil. Vamos falar primeiro de moléculas. A cada 100 mil moléculas descobertas, uma acaba sendo aprovada pelo FDA. Então, vejam que é um caminho e em mais ou menos 15 anos esse período. Então, a gente tem uma parte pré-clínica, que leva 5, 6 anos, e depois a gente tem todas as fases da pesquisa clínica, fase 1, fase 2 e fase 3, até a aprovação do medicamento. Então, é um trabalho muito grande. É óbvio que, às vezes, esse trabalho é abreviado. Por exemplo, eu já tenho um medicamento que funciona para tal tipo de câncer, e aí eu testo ele num outro tipo de câncer. E isso é mais rápido, obviamente. Então, com isso, a gente ganha tempo. A pesquisa clínica é geralmente classificada em 4 fases, considerando os aspectos mais importantes e seus principais objetivos. Fase 1. Refere-se ao uso do medicamento pela primeira vez em um ser humano. O primeiro passo é verificar os efeitos da substância e a tolerância em que ela é considerada efetiva, da maior à menor tolerância. Também são avaliados os efeitos colaterais e o tempo de duração da substância no organismo. Fase 2.
Nesta fase, o objetivo é demonstrar a efetividade do princípio ativo, como ele se comporta e determinar sua segurança. Fase 3. O objetivo nessa fase é estabelecer indicações, dose, via de administração, efeitos colaterais, contraindicações e interação com o uso de outros medicamentos. Fase 4. Depois de aprovada para comercialização, a substância se torna de fato um produto e ainda é monitorado, possibilitando o conhecimento de detalhes adicionais sobre a segurança e a eficácia do produto. Um dos objetivos importantes dos estudos fase 4 é detectar e definir efeitos colaterais previamente desconhecidos ou incompletamente qualificados, assim como os fatores de risco relacionados. Esta fase é conhecida como farmacovigilância. Também são realizados alguns estudos em uma pesquisa clínica. A gente tem vários tipos de estudo. A gente tem alguns estudos que a gente chama de observacionais, em que a gente vai apenas observar o que está acontecendo. E esse tipo de estudo é muito importante para a gente saber, por exemplo, a prevalência de uma doença, se aquele grupo de pessoas podem ou não desenvolver uma certa doença, como diabetes, hipertensão ou mesmo câncer. E a gente tem alguns estudos que são intervencionistas, em que a gente vai tratar aquela paciente e a gente vai ver como é que ela vai, ou a gente vai fazer um teste diagnóstico que pode ser melhor ou pior do que o que eu tenho já atualmente. Então, de uma maneira geral, eu tenho estudos que são intervencionistas, em que eu vou dar um tratamento ou vou aplicar um método diagnóstico, ou estudos que eu vou apenas observar, os observacionais. Vamos entender um pouco mais sobre esses estudos. Estudo pré-clínico. Estudo pré-clínico é um estudo feito não em pessoas, ele é feito in vitro. Então, a primeira fase de qualquer estudo, a gente vai testar aquela molécula in vitro para a gente ver qual é a toxicidade em culturas de células. Depois disso, a gente passa para uma parte também pré-clínica, que são em animais. E hoje a pesquisa clínica não pode ser feita em humanos antes de passar por essa fase pré-clínica. Só vai para a fase seguinte, se a gente já tiver testado e ter dado certo. Estudos de prevenção. Estudos de prevenção são estudos onde nós vamos, então, testar algum tipo de remédio para que a gente possa ver se ele consegue evitar que o câncer possa se desenvolver ou aparecer no futuro. Então, aqui nós temos alguns tipos de estudo que servem para tratar o câncer já estabelecido e outros que nós vamos utilizar para ver se a gente consegue diminuir, então, a recorrência desse câncer ou até mesmo o surgimento do câncer, né? Diminuir esse risco do câncer poder se desenvolver. Estudos de detecção e diagnóstico. Estudos de detecção e diagnóstico se encaixam como estudos de prevenção, só que na chamada prevenção secundária, porque a prevenção primária é aquela em que a gente evita, através de mudança de hábitos de vida ou uso de substâncias, o aparecimento de doença. A prevenção secundária envolve o diagnóstico precoce de uma doença. Um exemplo clássico é o estudo que levou à aprovação de mamografia para câncer de mama, sendo até hoje o único estudo que mostrou claramente aumento de taxa de cura a partir de um exame para diagnóstico de câncer. E por isso, nós não abrimos mão da mamografia e ela é tão importante, tanto é que uma campanha foi criada para a popularização dela, chamada Outubro Rosa, e que todos nós conhecemos de longa data. Estudos de controle e tratamento. Os estudos de controle e tratamento, então, eles são feitos em pacientes onde o câncer já esteja no estágio mais avançado. Então, a gente precisa testar para ver se eu, utilizando determinado medicamento, esse câncer para de crescer, em primeiro lugar, né? E a gente consegue evitar também as temidas metástases, que são nada mais do que células do câncer que se disseminam para outros órgãos. O câncer sempre nasce num órgão original e ele pode, pela circulação sanguínea, se espalhar para outros órgãos.
Então, quando nós testamos os nossos medicamentos, nós queremos saber se eles têm realmente poder controlar a doença, né? E algumas vezes a gente consegue isso, manter a doença sob controle e que o paciente continue vivendo. E então ele tem vários papéis, né? E aqui, então, nesse tipo de doença avançada, nós objetivamos realmente esse controle da doença. Estudos experimentais. Os estudos experimentais, eles são compostos por vários tipos de níveis de complexidade e níveis de relevância e importância. Então, aqui a gente pode ter desde estudos que são mais simples, como apenas estudos de população, que são observacionais, como estudos intervencionistas, ou seja, onde a gente administra o medicamento e aí sim nós vamos poder acompanhar os efeitos desse tratamento no combate àquela doença que a gente está estudando. Então, quanto mais relevante for esse nível de complexidade, maior também é a seriedade dos dados que são apresentados. Então, no topo dessa pirâmide, nós temos aqui análise, né, que a gente chama de estudo fase 3, randomizado, controlado. Muitas vezes a gente pode usar placebo, ou no grupo controle, a melhor terapia disponível. Então, esses dados têm um nível de evidência muito maior e, obviamente, que eles são mais relevantes em termos de aprovação, né, de descoberta de novos tratamentos. Existem também as meta-análises. O que é uma meta-análise? Então, um pesquisador vai lá, analisa todos os testes de pesquisa clínica que foram realizados com aquela indicação e faz um apanhado, um compilado desses dados, né? Nos mostrando, então, se realmente, juntando vários estudos, essa evidência de eficácia ela se mantém. Outro estudo importante em uma pesquisa clínica é o estudo de mundo real, que tem o objetivo de relatar à comunidade científica o real benefício dos tratamentos incorporados e a aplicabilidade destes tratamentos na sociedade. Estudos em mundo real, eles diferem um pouquinho da pesquisa clínica convencional. Na pesquisa clínica convencional, nós temos que obedecer uma série de critérios de inclusão e exclusão. O que é isso? O paciente ele tem que ter aquelas características exatas, né, para poder entrar dentro do estudo. Então, se ele tiver qualquer um desses critérios que não seja alcançado, ele não pode participar. Então, depois disso, né, de consolidar esses resultados, nós vamos para a vida real, que somos eu, você, né, as pessoas que nos ouvem. E que, então, vão também verificar que, se fora daquele ambiente controlado, o resultado ele continua sendo o mesmo. Então, isso possibilita e né, dá mais força ainda para que os tratamentos possam ser melhores estabelecidos, com relação não só à eficácia, mas também com relação aos efeitos colaterais. No câncer de mama, os estudos de mundo real contribuíram para a inclusão e acesso a novos tratamentos. Estudos de mundo real para câncer de mama garantem com isso um acesso aos tratamentos aprovados que muitas pacientes ou que países não tiveram acesso nos estudos de fase 1, fase 2, fase 3. Então, um bom exemplo que a gente pode dar são os chamados os inibidores de ciclina, que são uma classe de medicamentos recentemente aprovadas para câncer de mama metastático e, mais recentemente, uma delas, a abemaciclib, aprovado para tratamento curativo do câncer de mama pela Anvisa. Estudos de mundo real permitem que pacientes brasileiras sejam expostos a esse tratamento e, na coleta dos dados, nós vamos ter um banco de dados brasileiro e, consequentemente, esse banco de dados brasileiro poderão ser comparados com os dados norte-americanos, europeus e asiáticos e, consequentemente, trazer respostas, já que a nossa população é miscigenada e a variabilidade genética brasileira permite, com isso, trazer informações extremamente relevantes para a prática clínica no Brasil. Pesquisas clínicas são realizadas em locais específicos onde são atendidos os pacientes.
Esses locais podem ser clínicas, hospitais, universidades de medicina, entre outros locais preparados para realizar esses estudos. Os locais contam com uma equipe multidisciplinar. A gente tem uma equipe multidisciplinar, então a pesquisa não se faz sozinho. Então precisa de um médico treinado em pesquisa clínica, ele precisa seguir um monte de conceitos de pesquisa clínica. Ele pode ser um oncologista, ele pode ser um mastologista, ele pode ser um clínico geral, dependendo da área que ele vai trabalhar. Além disso, a gente precisa de enfermeiros, porque muitas vezes essas pesquisas têm infusão de medicamentos, a gente precisa de farmacêuticos, e a gente tem uma peça fundamental na pesquisa clínica, que é o coordenador de pesquisa clínica. Essa pessoa é uma pessoa fundamental. Ela vai avaliar o protocolo junto com a gente, marcar as visitas do paciente, preencher um questionário que a gente chama de CRF, que é um questionário eletrônico, em que eu coloco os dados do paciente para depois ser analisado, e ela vai nos ajudar em todo o processo da pesquisa. Além disso, as indústrias que normalmente fazem a pesquisa clínica, essas indústrias elas têm algumas pessoas que monitoram o que a gente está fazendo, que é o monitor de pesquisa. Então, assim, pesquisa clínica sozinho não existe. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar dedicada para a pesquisa clínica. A pesquisa clínica deve seguir padrões éticos e sanitários. E no Brasil é regulamentada por órgãos e comitês que avaliam, aprovam e acompanham os estudos, além da proteção dos sujeitos da pesquisa. CEP, Comitê de Ética, e CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No Brasil, a pesquisa, quem avalia nacionalmente é a CONEP, que é o Comitê de Pesquisa Clínica do Brasil. Mas hoje a CONEP, ela quer que cada centro de pesquisa esteja ligado a um comitê de ética em pesquisa e primeiro a gente pede a avaliação do comitê de ética. Se o comitê de ética, se for um estudo multicêntrico, ele vai para a CONEP e quando está envolvido medicamentos ou devices que não estão aprovados no Brasil, habitualmente a Anvisa tem que se posicionar. Então, são duas coisas separadas. Para medicamentos e devices específicos, a Anvisa tem que dar o ok e a gente tem o comitê de pesquisa clínica que vai avaliar a pesquisa em si. A pesquisa clínica tem contribuído para a descoberta de tecnologias e tratamentos que salvam vidas, e a participação de voluntários nesses estudos são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Mas, por não ser conhecida por grande parte da população, muitos pacientes ficam com receio de participar de uma pesquisa clínica. Os principais medos que eu tive, assim, porque é uma coisa nova, é o desconhecido. Então eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que iria acontecer, né? Então foi esse o meu medo. Tudo novo dá um pouco de medo, né? Primeiro que você tem um câncer, você está tratando, já é uma coisa assustadora. Então, quando você tem assim, uma perspectiva de um medicamento novo, você fica feliz por aquela experiência, mas ao mesmo tempo com receio de ser uma cobaia, por exemplo, né? Aliás, é muito importante esclarecermos esse mito sobre ser cobaia. Não existe cobaia em uma pesquisa clínica. Qualquer pessoa pode participar de uma pesquisa clínica, desde que ela, em primeiro lugar, dê o seu consentimento livre e esclarecido. Isso é muito importante para que haja definitivamente que se enterre a palavra cobaia, porque a palavra cobaia ela deve ser banida do dicionário tanto dos pesquisadores, quanto da imprensa nacional, quanto da população, porque não existe cobaia na pesquisa clínica. O que existem são seres humanos com raciocínio, com conhecimento suficiente para decidir se querem ou não participar de determinadas pesquisas. E para isso, elas têm que ter informação total, correta e de qualidade, para que ela seja livre para escolher e seja esclarecida de todos os potenciais riscos e benefícios.
Qualquer pessoa pode participar de uma pesquisa clínica desde que se enquadre nos critérios do estudo. Sem dúvida, qualquer pessoa pode participar de uma pesquisa clínica. O importante é a gente dizer que as pesquisas elas têm critérios de inclusão e critérios de exclusão. O que quer dizer isso? Quando a gente planeja um estudo, a gente quer determinar se aquele tratamento é mais eficaz ou não, por exemplo, eu tenho quais são os critérios que aquela pessoa tem que ter para poder entrar na pesquisa. E quais são os critérios que ela não pode ter, que são os critérios de exclusão, para poder entrar na pesquisa. Vamos dizer, se eu tenho um problema cardíaco e aquele medicamento que eu quero estudar pode causar problema cardíaco, talvez isso seja um critério de exclusão por segurança desse paciente. Então, a pessoa até pode querer entrar, mas se ela tem um problema relacionado em alguma situação que possa prejudicá-lo e aquele remédio também pode prejudicar, ela não vai poder participar. Eu costumo brincar que o sujeito de pesquisa, ele logicamente tem que querer entrar na pesquisa, mas é para quem pode, não é para quem quer. Quando eu iniciei o protocolo de pesquisa, a primeira coisa, eles fazem uma entrevista no seu caso, aí poderia até ser que eu não fosse participar, porque é randomizado, né? Então tem pacientes que tomam medicamento, outros não. Aí eles me explicaram todo esse processo e constantemente tem os contratos e são atualizados sempre, informando do seu tratamento, de como você está, informando tudo. Então, tem toda uma documentação e todo um processo de acompanhamento durante o período. Tirei todas as dúvidas com o médico antes de começar, ele me explicou direitinho, aí eu fiquei bem ciente do que eu iria fazer. Antes de participar de uma pesquisa clínica, deve-se assinar um documento que é o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que garante que os direitos do sujeito ou do paciente sejam respeitados. Então, a primeira coisa é que para o paciente vai ser aplicado o que a gente chama de termo de consentimento informado, né? Termo de consentimento livre e esclarecido. Então, o paciente lê, compreende, tira dúvidas e aí assina esse termo, se voluntariando a participar. Ele pode retirar esse termo, sair do estudo quando ele quiser. E o importante, ele vai ter, óbvio, que seguir o protocolo, né? Ou seja, uma série de exames e procedimentos que são necessários para que a gente possa fazer a avaliação daquele tratamento. Olha, eu estou nesse protocolo, eu entrei para ficar, né? Porque ele é a minha vida, é gratidão que eu tenho, nem sei nem como explicar. Eu entrei, faz 13 anos que eu estou na pesquisa. E eu estou no mesmo protocolo desde quando iniciei, eu não mudei de medicamento, não teve progressão mais a doença, só foi diminuindo. E quando eu entrei, o médico, eles mostram um protocolo que para você leva para casa, você lê tudo com a sua família, entendeu? A família toda lê, você lê, depois a família lê. Marido, mãe, você conversa com a mãe, você explica, com as irmãs leram, né, tudo. E todo mundo concordou. Porque, assim, eu confiei muito no médico que me deu essa chance de uma sobrevida. Mas eu nunca pensei que não fosse dar certo. No Brasil, o paciente que participa da pesquisa tem direito a receber toda a assistência gratuita para o tratamento. Só não é remunerado por isso. Os direitos de um voluntário de pesquisa clínica, eles estão bem estabelecidos naquilo que a gente chama de boas práticas clínicas e que vão, então, o paciente tem direito a participar como voluntário, tem direito a receber todo esse tratamento gratuito, né? Então, os tratamentos da pesquisa clínica não podem ser cobrados em momento algum. Ele tem o direito de retirar, né, o seu consentimento e sair do estudo no momento que ele quiser. Então, ele não é obrigado a absolutamente nada, ele é voluntário. E com questão à remuneração, em outros países, mas não no Brasil, existe a possibilidade de participação de voluntários saudáveis em alguns estudos, ou seja, pessoas que não têm doença alguma e que vão testar né, o efeito daquele remédio e eles podem ser remunerados. No Brasil, não. No Brasil, a legislação nos coloca que esses pacientes podem receber reembolso
de determinadas despesas que eles possam ter para o seu deslocamento até o centro de pesquisa, para receber algum tipo de alimentação, né? Se ele teve alguma despesa relacionada àquele estudo, se ele precisa de algum tipo de auxílio, então é um direito que esse paciente e até mesmo seu acompanhante possam receber esse auxílio se eles comprovarem essas despesas, mas nunca receber um valor, né, para participar da pesquisa. Isso não é permitido e seria antiético pelas normativas e regulamentações do nosso país. Então, eu tive ajuda de transporte, fazer os exames todos, as medicações. Essa foi a minha grande ajuda. Na verdade, assim, a ajuda maior que a gente tem é de acompanhamento médico, exames, tudo. No início, eles me deram um valor assim, simbólico para a ajuda de transporte, mas foi só isso, mas deu tudo certo. Mas a ajuda maior nesse caso é esse acompanhamento que a gente tem, essa atenção da equipe, esse cuidado, né, de você ficar assim tranquila, porque quem passa por um câncer sempre fica preocupada, né? Então, qualquer coisinha, qualquer sintoma, você fica com medo. Então, a ajuda maior é esse controle, esse acompanhamento, os exames, que não é tão fácil conseguir, mesmo que para quem tem convênio, às vezes é complicado, né? Então, essa para mim é a ajuda maior. Apesar de a pesquisa clínica ser importante para o desenvolvimento da ciência, ainda faltam informações para a sociedade. Sem dúvida. Quanto mais a gente fala de pesquisa clínica, quanto mais o leigo, a pessoa que não é médico, sabe sobre pesquisa clínica, melhor fica a situação. Porque a pesquisa clínica é assim no mundo inteiro, a gente tem protocolos específicos para cada doença e a gente quer melhorar o tratamento dessas pessoas. Então, quanto mais a gente fala sobre pesquisa clínica, as pessoas vão entender o que é, elas vão querer participar. Eu mesmo trabalho com isso há 12 anos e tenho visto que nos últimos 2, 3 anos a mídia tem falado mais disso. Então é fundamental para a gente conseguir evoluir na medicina. É necessário, sabe? Pesquisa é necessário e eu acho até que deveria ser bem mais divulgada essa questão de pesquisa. De todos os tipos de medicamentos, para todo tipo de doença, porque quando a gente vem, realmente é no escuro, você não sabe exatamente como funciona. Você tem uma noção, mas não é uma coisa que é divulgada e deveria se divulgar bastante, porque é muito importante participar da pesquisa. É bom para você e você contribui para o futuro dos outros pacientes, né? Então, eu acho assim, hiper necessário que seja uma coisa bem mais divulgada e é importantíssimo participar. Se você quiser saber mais sobre pesquisa clínica e como participar, converse com o seu médico ou procure um núcleo de saúde de sua cidade. Mas já anote algumas dicas. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. anvisa.gov.br. Hospital Pérola Byton. hospitalperola.com.br. Hospital de Base São José do Rio Preto. hospitaldebase.com.br. Aliança Pesquisa Clínica Brasil. aliançapesquisaclinica.com.br. CONEP, conselho.saude.gov.br. SBPPC, Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica. sbppc.org.br. Instituto Oncoguia, oncoguia.org.br. Apesar de sua importância, a pesquisa clínica no Brasil ainda enfrenta inúmeros desafios. Infelizmente, no Brasil, nós temos um número muito pequeno de protocolos de pesquisa, exatamente porque esse nosso processo regulatório ainda é um pouco confuso e demorado. Então, a gente tem e crê, né, que o projeto de lei possa, então, abrir as portas aí do Brasil para receber esse investimento em novos estudos para diversos tipos de doença e que possam beneficiar milhares de pacientes em todo o Brasil. Como vimos, pesquisa clínica é ciência, e ciência ajuda a salvar vidas. Pesquisa clínica no câncer de mama levou à aprovação de tudo que nós temos até hoje para tratar câncer de mama. Sem ela, nenhuma mulher do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa ou do Japão teriam taxas de cura tão elevados nos 4 subtipos de câncer de mama. Todos os medicamentos, a radioterapia e, mais recentemente, a imunoterapia não teriam sido
aprovadas e não estariam sendo usadas na população sem a pesquisa clínica. Pesquisa clínica é vida, é cura, é tudo o que nós queremos. Quem nos escuta aí, que está passando por uma doença difícil, muitas vezes já passou por avaliações médicas sem ter muita opção de tratamento, procure se informar se existem estudos clínicos que possam lhe ajudar na doença que você está atravessando agora. Com certeza, eu acho que participando de um estudo, eu estou ajudando outras pessoas, entendeu? E através de mim, da minha participação, eu ajudei muita gente e vou ajudar ainda, porque eu acho que é um exemplo, né? E a gente tem que se doar um pouco para mostrar para as pessoas que dá certo, pode dar certo. As pessoas têm que participar mais do protocolo. É uma ajuda, de grande ajuda, até futuramente, para descobrir, né, a cura para essa doença. Eu acho ótimo as pessoas saberem muito mais e ter mais divulgação.